sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com Daniele Matos, a fundadora e mentora da RH Lovers. Dani, muito obrigado por aceitar o convite do IGP. A gente fica muito feliz de poder ter você aqui conosco e conhecer um pouquinho da sua história, né, da sua jornada. Legal, obrigada, Diogo, pelo convite. Estou super animada a estar aqui. Vamos lá bater um papo gostoso aqui para poder ajudar, inspirar outras pessoas. Enfim, falo que as pessoas aprendem comigo, mas eu estou sempre aprendendo com o processo, sempre resgatando meus insights, e essa é que é a beleza da vida, né? Legal. Conta para nós um pouquinho, então, quem que é a Dani Matos? Bom, Dani Matos, né? Eu sou profissional de RH, atuo na área já há quase 15 anos, né? Então, atuei aí bastante tempo no mundo corporativo e recentemente, aí há poucos dias, né, acabei migrando agora para tocar a minha empresa, que continua, né, sendo de RH. Então, eu já há mais de 8 anos, sempre, mesmo atuando no mundo corporativo, sempre fiz muitos trabalhos voluntários na área, assim, nunca me limitei apenas ao horário comercial, né? Sempre gostei de compartilhar o que eu estava fazendo, de poder ajudar outros profissionais, de liderar iniciativas voluntárias na área, né? E o ano passado, em 2020, na verdade, eu falei, puxa, acho que está na hora de eu profissionalizar o meu negócio, né? Conseguir também levar um pouco o que eu acredito para mais longe, impactar outros RHs. E aí acabei criando a minha escola, né? Então eu levei por um bom tempo a minha vida no mundo corporativo e mais a minha empresa, dando aula à noite. Eu falo que eu ainda não tenho filhos, então minha vida está um pouco mais fácil, né? Essa loucura, essa correria, mas acho que tem muito a ver com isso também, veio me preparando muito para esse momento que eu decidi ser mãe e tudo mais, tá com a vida um pouco mais estável. Então, por isso eu acho que veio muito de família, assim. Meu pai sempre estimulou muito que a gente estudasse, corresse atrás enquanto tinha energia, enquanto tinha tempo. Então, acho que eu sou muito dedicada nesse sentido, trabalho 24 horas por dia se precisar para realmente meus sonhos andarem e a hora que um outro lado meu aflorar, eu estar preparado. Então, estou aí com a minha escola, chama RH Lovers, né? Uma hashtag, na verdade, que anda comigo desde 2012, justamente porque eu sempre fui reconhecida como uma menina que adora RH, adora falar de RH, tem paixão por isso, né? E, de fato, eu sou apaixonada por estar em contato com pessoas, né? Eu falo que hoje eu trabalho com mentoria de BPs, né? É o meu principal projeto hoje, tem outros acontecendo, porque eu acredito muito que a gente precisa levar a régua dos RHs, né? Formar profissionais melhores, que realmente ajudem a sustentar o RH dentro das organizações. O RH babá, né? O RH mais assistencialista e tudo mais, não vai sobreviver a longo prazo. Então, a gente precisa de profissionais mais preparados. Mas mais do que isso, né, o que eu tenho percebido, que eu tenho gerado, é muito mais uma transformação pessoal mesmo. Então, as pessoas vêm para aprender o lado técnico, como o CBP, mas elas saem das mentorias comigo muito mais empoderadas, com muito mais energia, vontade de fazer acontecer. Então, tem sido muito lindo ver os resultados que as pessoas estão colhendo e como elas estão realmente realizadas com a profissão. Assim, acho que isso é a maior delícia do meu trabalho. Né? E deixa eu só trazer aqui para o pessoal, talvez nem todos estão familiarizados com as siglas. O que é o BP? O BP é a sigla de Business Partner, né? Então, é um profissional de RH que atua como BP, pode ser um consultor interno, BP de RH, RH BP, HR BP, o nome que a gente quiser dar, né? É uma posição muito estratégica dentro do RH. E, assim, em poucas palavras, é o profissional que conecta o RH, né, as nossas atividades internas, com o negócio. Então, geralmente, é o profissional que está lá discutindo com os executivos, que está discutindo estratégia de negócio, estratégia de pessoas. Então, esse é o BP. E legal que tu está comentando isso, porque é uma carreira bem grande hoje dentro, principalmente das multinacionais, né? A gente tem cada área, cada setor, ele acaba tendo o seu business partner, que faz essa ponte, né, entre pessoas de culturas, o RH, e o mercado ali, né, o front office ou back office efetivamente. E conta um pouquinho mais para nós, então, Dani, o que fez esse trigger, né? Porque eu queria entender um pouquinho mais da tua história, né? Aonde veio a Dani, por onde que ela passou, até ela se tornar agora uma empresária, né?
Isso aí, que orgulho, empresário. Meu marido falou que eu sou agora blogueira, influencer. Eu falei, também sou, mas também, né, tenho os meus cursos, é muito mais profissional e a gente tem que usar cada vez mais as redes sociais agora para se expor e tudo mais, né? Bom, eu comecei, na verdade, eu não entrei no RH, né? O meu primeiro trabalho foi muito no escritório odontológico. Eu tinha 16 anos, eu fui fazer uma consulta e eu vi que eles precisavam de uma secretária, de uma assistente. E aí eu voltei para casa e falei para os meus pais, eu quero trabalhar. Eles, mas não, você vai focar nos estudos, né? Não era de uma família super privilegiada, mas também não passávamos necessidades. E o meu pai, por ter tido uma vida muito difícil, ele sempre estimulou que a gente estudasse, que focasse nisso, que se preparasse. Então, eu sempre estudei muito, tive a oportunidade de ganhar bolsas, de estudar nos melhores lugares, sem muito investimento pessoal, por conseguir desconto e tudo mais. Então, foi uma coisa que eu foquei bastante, mas eu queria muito trabalhar. E aí, puxa, fui para ganhar os meus R$ 300 inicialmente, estudava de manhã, chegava correndo em casa e trabalhava à tarde. E eu fiquei, acho que quase 2 anos nessa clínica, assim. Foi um dos desafios bem bacanas, porque ninguém durava lá. E eu já comecei, acho que, a mostrar os meus dotes aí de relacionamento, né, de resiliência e tudo mais. E foi muito legal. Meu pai falou, então tá bom, você vai trabalhar, então você vai guardar 1/3 do seu salário, você vai guardar na sua poupança e o resto você vai gastar. E rendia pra caramba esses R$ 200, né? Eu conseguia sair, comprar roupa. Hoje em dia a gente não faz muita coisa com isso, né? Mas foi muito interessante. Depois acabou surgindo outra oportunidade numa escola, né? Eu sou de São Paulo, então morava no interior de São Paulo, em Sorocaba, nessa época. E aí eu comecei a buscar o que eu ia fazer de faculdade e tudo mais, né? Acabei ganhando uma bolsa numa faculdade, eu fiz graduação em administração de empresas, né? E aí fui buscar um estágio na área, né? Porque até então tinham sido áreas um pouco mais gerais, administrativas, tudo mais. E eu queria entrar numa grande empresa. E lá em Sorocaba tem uma empresa super conhecida, uma das maiores empresas da região, que se chama ZF, né? Uma empresa de autopeças. E era o sonho de todo mundo trabalhar lá, né? Hoje já faz um tempo que eu saí de Sorocaba. Lógico, ainda é uma empresa super bacana. Mas na época as pessoas eram do tipo que esquecia o crachá pendurado no supermercado porque adorava mostrar que trabalhava na empresa e tudo mais. E eu fui participar de um processo seletivo lá para uma vaga de estágio que era para trabalhar em infraestrutura, né? Enfim, não sabia nem exatamente o que era isso. E fomos lá e eu fiquei 3 meses participando de um processo seletivo super longo, e eu entre vários estagiários. Eu lembro que eu fiquei sem voz. A minha voz sumiu de tão nervosa que eu estava, eu somatizei. E eu queria muito aquilo. E não deu certo. E aí o gestor da área, ele tinha sido um gestor de RH. Ele estava mudando, migrando para essa área, e ele me chamou e falou, olha, né, não deu certo a posição, a gente acabou escolhendo outra pessoa e tal, mas eu acho que você tem a cara da RH. Eu acho que você podia trabalhar no RH e a gente tem uma oportunidade lá e na contabilidade. O que você acha? Eu cheguei a conversar com o gestor de contabilidade, mas quando eu falei com a pessoa de RH, eu falei, puxa, é aqui mesmo. E deu certo. E aí eu entrei num estágio, né, bem inicial de RH, para ajudar a fazer processos seletivos da área operacional e tudo mais. Então, foi um desafio bem legal. E foi muito engraçado, porque 3 meses depois, 2 ou 3 meses depois que eu estava nesse estágio, eu fui chamada num concurso de banco que eu passei. Que era uma coisa que, né, hoje ainda tem isso, mas acho que naquela época, há 14 anos atrás, era mais forte essa coisa do concurso, de ser concursado e fazer carreira no banco e tal. E eu falei, e agora? Tô aqui nessa empresa super legal, tô adorando o mundo corporativo, né? E não vou. E minha chefe foi muito legal na época, porque ela falou, vai lá, vai ver o lugar, decide se você quer, porque tinha que escolher a agência que ia trabalhar, tal. Eu fui e eu cheguei lá, falei assim, Jesus amado, esse lugar escuro, esse lugar cheio de papelada, não me conecto com isso. E desisti do concurso, era para ganhar muito mais na época, era, sei lá, quase o dobro do meu salário. Mas eu falei, não, porque eu acho que a longo prazo, eu acho que eu vou chegar mais longe, eu gosto do dinamismo, eu estava encantada realmente com a área. E acabei optando. Então, fiquei nesse estágio de RH, na época não tinha essa lei do estágio, então o estagiário podia ficar bastante tempo trabalhando na organização. Fiquei muito tempo, até que chegou, depois de mais de 2 anos, eu fui efetivada, só que veio a crise de 2008 na época. E com a crise, né, em fevereiro de 2009, eu fui uma das pessoas escolhidas para ser demitida. Eu tinha sido promovida há menos de 6 meses, uma pessoa de cada área saiu da empresa, eles tiveram que escolher, né?
Foi um dia muito difícil, né, de sair de uma empresa que eu estava apaixonada, aquele sentimento de meu mundo acabou, minha carreira acabou, nada mais vai acontecer, né? Eu fiquei 6 meses desempregada naquela época e até rolavam oportunidades, mas eu ainda estava me conhecendo, né? O que, que eu queria, o que, que ia fazer, até que surgiu, eu morava no interior de São Paulo, surgiu uma oportunidade em São Paulo, né, para trabalhar na capital, numa posição temporária para uma cadeira para fazer hunting de executivos numa grande consultoria. E eu fui, era o que tinha naquela época. Eu falei, puxa, acho que é um desafio diferente. Fui, meu tio morava em São Paulo, aí eu fiquei na casa dele alguns dias, e voltava, pegava fretado, enfim, aquela vida louca de acordar às 5 da manhã para poder pegar o ônibus e ficar 2, 3 horas no trânsito. Foi bem puxado. Mas foi muito legal, porque essa consultoria, enfim, é super renomada até hoje, chama Kimball, né, uma consultoria alemã. E eu entrei para essa área de hunting e tinha uma outra área de desenvolvimento. E eram áreas muito separadas lá dentro. As pessoas não se conversavam, não se conectavam, dificilmente migrava profissional de uma área para outra. E quando eu estava para acabar o meu projeto de 4 meses, eu falei, puxa, e agora? Né? Vaga temporária, vai acontecer o quê? Só que eu sempre fui uma pessoa muito de navegar, assim, apesar de ser muito tímida, eu sou tímida, sou mais introspectiva e tudo mais, eu sou uma pessoa boa de relacionamentos. Então, eu me conectava com as pessoas do outro lado da consultoria. Eu tinha amigos, contava, queria entender o que estava acontecendo, sempre muito curiosa, querendo aprender, aquela vontade de ver coisas diferentes. E por ter esse relacionamento, quando estava acabando meus 4 meses ali de trabalho temporário, eles me convidaram para uma posição do outro lado da consultoria. E foi muito legal, claro que a princípio eu me sentia muito uma estagiária, uma pessoa super júnior ali, trabalhando com eles, até que um certo dia, uma consultora mega sênior decidiu sair da empresa e deixou um projeto na mão. Era um projeto de uma pesquisa de clima, para não sei quantos países aqui na região da América Latina, um cliente super importante, e eu peguei aquilo. Falei, não, eu ajudo. Vamos finalizar, eu ajudo, porque primeiro é uma oportunidade de aprender. E foi muito legal, porque assim, eu me dediquei com unhas e dentes para entregar aquele projeto, né? Mesmo sem conhecer muito, mas fui lá, trabalhava, ficava com olheira no dia seguinte, porque trabalhava até tarde, madrugada. E eu fui super reconhecida, assim, porque foi uma oportunidade de eu também mostrar o meu trabalho, meu potencial e tudo mais. E isso chamou a atenção dos sócios da empresa, né? E aí, com isso, eles começaram a me levar para projetos diferentes. Então, eu comecei a viajar o Brasil inteiro, fazer trabalhos, né, aqui no Sul, na Marisol, a gente foi para o Rio de Janeiro para fazer um processo na Exxon. Então, assim, surgiram vários projetos e como ele viu algum potencial, né, para lapidar essa menina, ensinar e tudo mais, eu comecei a acompanhar vários projetos de clientes. Fiz um projeto super legal com a Skin Cariol, a 4 mãos, tal. Então, a consultoria foi uma das fases que eu mais cresci, porque eu comecei a ver várias culturas diferentes, realidades diferentes, e eu estava disposta. E eu lembro que, eu lembro muito, né? Eu sempre falo até isso até hoje para o Fausto, né? Que era o meu gestor da época, porque eu lembro de uma cena que ele falou assim: você vai para o Rio de Janeiro e vai tocar o processo aqui com essa empresa, você vai sozinha, né? E era um processo de pesquisa de clima para trabalhar plano de ação, e eu me achava super júnior. Eu falei, Fausto, mas não toquei isso dentro das organizações, não sei. Ele falou assim: vem cá, vou te ensinar o passo a passo, mas eu confio em você. Eu sei que você tem postura, que você vai conseguir ali facilitar uma conversa e tudo mais, tal. Ele me deu algumas dicas, mas ele falou, vai. Então, eu agradeço muito a ele, porque ele me jogou muito no fogo, né? Ele confiou muito no meu potencial. Óbvio que ele me dava o preparo mínimo necessário, mas ele acreditou e me jogava no fogo. E assim eu fui. Mesmo sem saber tudo, eu estava lá e estava aprendendo, e para quem estava me recebendo, achava que eu era a maior expert no tema, né? Então, foram tempos muito interessantes, assim. Eu cresci demais na consultoria, né? Ao mesmo tempo, eu tinha um relacionamento, né, que não funcionava muito bem. Então, quando eu fui para a consultoria, esse relacionamento acabou. Então, isso também me ajudou a estar muito mais aberta para o novo, com autoestima mais elevada. Então, foi super bom. E aí, passado algum tempo na consultoria, uma ex-chefe minha, que tinha trabalhado comigo lá na ZF, naquela primeira empresa que eu fui estagiária e tudo mais, eu nunca perdi o contato com as pessoas com as quais eu trabalho, né? Especialmente se eu admiro, se eu gosto, eu converso com todo mundo até hoje. E ela me mandou uma vaga e falou assim: olha, Dani, pessoal, tô divulgando uma vaga aqui de analista sênior para trabalhar comigo na empresa que eu tô, tal. E era para ganhar, sei lá,
mais do que o dobro do que eu ganhava. Eu peguei e falei assim, nossa, quando eu crescer, eu quero sentar nessa vaga. E ela respondeu assim, se você se candidatar, a vaga é sua. Aí eu, de novo, chocada, liguei para o meu pai, que é o meu grande apoiador, assim, das melhores decisões. Falei, pai, a Aline falou que se eu for, a vaga, né, é minha, era São Paulo, tal, era Alphaville, era um pouco mais perto, né, não tinha que entrar nas marginais ali em São Paulo e tudo mais. E aí eu fui, foi muito legal, porque era uma pessoa que, né, já conhecia a minha carreira, já acreditava no meu potencial e tudo mais, e eu fui lá para ajudar a estruturar o RH. Então foi um desafio muito bacana, foi ali naquela empresa, ali na Cantor World Panel, que eu me tornei líder, né? Então me tornei, em 2013, me tornei uma coordenadora, com 2 pessoas embaixo. Então eu tive também uma super mentora, na verdade eu sempre falo da Aline em todos os lugares, porque ela é minha melhor amiga, minha mentora até hoje. Inclusive estava falando com ela agora há pouco, a gente fala quase todos os dias. E foi muito legal esse desafio, porque ela me desenvolveu, assim, é uma pessoa que não se preocupa muito com ela quer trabalhar com pessoas melhores do que ela, né, desenvolver as pessoas para irem mais longe do que ela, né, claro que hoje ela é uma vice-presidente de RH, tem uma super carreira, mas uma pessoa super humilde, simples e que desenvolveu todo mundo ao seu redor. Então eu cresci muito nesse desafio, até que chegou uma hora que bateu no teto, né, era uma companhia pequena, né, de 500 colaboradores no Brasil, 150 no administrativo, não tinha muito mais para onde crescer e a empresa acabou, a gente passou a ser parte de um grupo de empresas, né? Então era só Kantar World Panel, acabamos virando um grupo Kantar, né? E compramos o Ibope Media e tudo mais. E nessa época eles precisavam de uma gerente de RH para a Kantar Ibope Media, ali em São Paulo, que faz a medição de audiência das emissoras e tudo mais. A empresa tinha acabado de ser comprada, era uma empresa de dono nacional, foi comprada por esse grupo global. E aí não tinha mais para onde ir, eles me ofereceram essa posição. Então foi a minha primeira cadeira oficial de BP, né, de Business Partner, porque até então eu atuava como, mas não tinha o nome, né? E aí assumi um time de 6 pessoas, eu era responsável pelo Brasil, respondendo para uma diretora América Latina. Foi um desafio incrível de transformação cultural mesmo, né? De desenvolver pessoas muito sêniores também trabalhando comigo, de fazer um trabalho, foi muito bacana, né? E eu fiz um trabalho tão legal que em torno de 9 meses surgiu uma posição América Latina para responder para uma diretora global e eles falaram, puxa, a gente quer que você participe do processo. Então eu fui, me preparei e acabei indo para essa posição Latam também. Então foi super legal, porque eu queria ter mais contato com a região, aprender a falar espanhol, tudo isso. Então foi muito bacana, eu passei a atender 2 áreas específicas, operações de TI, mas para toda a região da América Latina, então eu viajava, né, tinha muito contato com os presidentes dos países, Argentina, Colômbia, México, tudo mais, e tinha muito contato com os BPs. Nesse momento eu tinha uma posição de gerencial, mas eu não tinha time, né, então foi também um baque, assim, de, puxa, eu estou numa posição super séria, mas não tem mais ninguém trabalhando direto comigo. Agora eu tenho que agir por influência, porque eu precisava tratar com os BPs em cada um dos países e lidar com uma chefe que eu nunca tinha visto na vida, lá do outro lado do mundo, falando inglês. Então foi muito desafiador, muito legal. Mas nesse meio tempo, eu já namorava o Thiago, né? Já em torno de 4 anos, a gente já estava junto, vivendo à distância. Eu em São Paulo e ele em Curitiba. A gente se via a cada 15 dias, sempre viajando, ponte aérea e tudo mais. E aí eu falei, puxa, não aguento mais ficar viajando, né? Aconteceram algumas coisas na empresa que talvez eu não concordasse tanto e tal. Eu falei, puxa, quero também viver outros desafios. Não adianta nada eu mudar de desafio para outra empresa em São Paulo e ficar mais 2, 3 anos aqui longe do Thiago. Para que a gente ficar postergando? Eu falei, não sou mais criança para ficar levando um relacionamento à distância, né? Vamos ficar junto. E aí eu falei para ele, eu falei, puxa, eu vou buscar uma oportunidade, mas vou buscar em Curitiba. O que você acha? Né? Ele morava com os pais dele. Eu falei, puxa, não, tá bom, te apoio. Eu falei, porque se eu mudar em Curitiba, a gente vai morar junto, né? Não, tá bom, vem pra cá. Acho que na cabeça dele, ele achou que ia levar 1 ano para buscar uma oportunidade. Isso foi numa quinta-feira. No fim de semana, eu falei assim, como é que eu vou chegar em Curitiba? Né? Eu já me relacionava com grupos de RH aqui, porque eu sou muito planejada, eu tô sempre olhando à frente. Falei, um dia eu vou mudar, talvez eu for para Curitiba mesmo, né? Então deixa eu começar a me relacionar com as pessoas de lá para ver se eu gosto. Eu já tinha feito palestra aqui em Curitiba, para grupos de RH, me relacionava, tal. Eu falei, mas agora eu preciso chegar lá de vez. E o que eu faço de melhor? Eu sou uma pessoa que conecta pessoas, eu adoro gerenciar os grupos de RH, trocas. E aí eu criei um grupo de RH aqui em Curitiba, sem eu estar ainda, que se chama Lead RH, existe até hoje, com
com o objetivo de ser um grupo de mulheres líderes de RH para trocarem. E eu abordei essas pessoas todas pelo LinkedIn, de uma forma muito personalizada, contando a minha história, né, brevemente, dizendo que eu estava chegando e convidando para o grupo. E em torno de 20 mulheres me retornaram, falando que legal, quero participar desse grupo, tal, bacana, tadadã. Muita gente dizendo, puxa, gostei da sua abordagem, né? Não foi uma mensagem padrão, mandei uma para cada uma, tal. Criei o grupo e na segunda-feira, uma pessoa da Renault, na época, me ligou e falou, que legal o grupo, eu estou indo embora para a Argentina, senão eu iria participar, tal. Mas a gente tem uma vaga aqui na Renault e a gente não está achando nenhum profissional que fale inglês e espanhol para uma posição de BP, Latam e tudo mais, tal. E eu, então, decidi na quinta, na segunda eu estava participando de um processo seletivo já, fiz algumas entrevistas e 2 semanas depois eu fui aprovada. E Então, o meu Thiago, querido e o Marlison, Thiago caiu da cadeira. o Thiago, eu conto essa história para todo mundo, que ele fala, meu Deus, ela me deu um golpe. Achei que ia levar um ano para chegar, um mês depois eu já estava aqui. Eu me mudei um mês Entendi. depois para Curitiba. Legal. E aí, então, aí tu chega na Renault, né? Aí tu chega na Exatamente. Renault. Então, vamos voltar um pouquinho agora, antes de aí quando tu entra na Renault, antes da gente entrar na Renault, porque eu anotei várias coisas aqui interessantes para a gente conversar, né? Legal. E eu achei legal que tu comentou, e eu acho que isso conecta muito com vários dos nossos ouvintes, que é o quê? O orgulho da empresa, né? Principalmente profissionais que moram em cidades menores e às vezes vê uma grande multinacional, vê uma possibilidade de construir uma carreira, né? Abre Uhum. oportunidades para carreira internacional e outras frentes mais. Como é que tu vê isso hoje dentro, né? Pela tua passagem que tu teve aqui, dessa oportunidade, pelo fato de poder ter entrado nessa cadeira dos sonhos, vamos assim dizer, de muitos, né? Eu acho que hoje a gente está cada vez mais numa concorrência, né? Então tem mais candidatos, né? Querem entrar nas empresas. Eu acho que a gente tem que começar sempre por baixo, né? Eu falo assim, puxa, às vezes você não vai conseguir chegar numa empresa no filé, na posição ideal, ganhando tanto e tudo mais. Eu dou muita mentoria para vários alunos, falo, mas eu queria muito estar naquela empresa. Então, cara, dá 2 passinhos para trás, né? Talvez tente entrar como um júnior, como um pleno, talvez você vai ganhar menos, mas vai ser ideal para você conseguir depois andar para frente. Você vai chegar mais rápido, porque a coisa de você conseguir entrar na companhia e mostrar um bom trabalho, dizer o que você quer, quais são suas ambições e você conseguir crescer lá dentro, né? Então, acho que não necessariamente você consegue entrar direto na posição, ganhando o que você quer, mas pensar com essa cabeça mais longo prazo, né? Especialmente se você é jovem, né? É o que eu falo, meu pai sempre estimulou. Jovem, não tem filho, não tinha marido esperando em casa, né? Os pais ajudavam a pagar as contas, tem tudo isso. Então, acho que enquanto a gente é jovem, cara, arrisca, né? Vai, seja, mesmo que seja para você ganhar quase nada, né? Mas é para você conseguir se destacar e ganhar seu espaço dentro da organização. E nessa linha é interessante porque tu comentou uma palavra que me chamou a atenção, que é a oportunidade de Uhum. aprender. Eu acho que isso está conectado um pouco nessa tua jornada, né? Tipo, às vezes eu vou, dou um passo para trás, aprendo, me qualifico por aquela vaga que eu almejo no Sim. futuro, né? Então isso acaba construindo, né, esse processo. E tu comentou na tua jornada que teve algumas oportunidades que surgiram, né? Pelo fato de tu estar qualificada. Como é que tu vê a questão do ensino, da educação dentro desse processo? Eu acho que a gente tem os ensinos formais aí, faculdade, MBA, eu fiz tudo isso, mas eu não acho que foi isso que me preparou para tudo que eu consegui, né? Eu acho que meu marido até brinca, fala assim, você fez seu MBA legal, mas foi a vida que te preparou para onde você está hoje, né? Então eu acho que sempre foi o fato de muito de eu querer estudar, participar de eventos, de estar rodeada de profissionais, né, no meu caso, da minha área, que eu pudesse trocar, aprender e, puxa, vamos trocar, o que você está fazendo de legal? Me conta. Puxa, eu preciso fazer tal coisa aqui. Como é que vocês já fizeram isso? Né? Eu acho que o RH em si é muito unido nesse sentido, né? Em relação a outras áreas, talvez seja mais unido. Mas acho que é sempre essa muita curiosidade de aprender, de fazer coisas novas e de estar preparado para as oportunidades. Então, eu acho que a questão do idioma também me ajudou em vários lugares. Eu não sou fluente, eu me viro muito bem nos idiomas, mas em várias posições que eu entrei em processo seletivo, as vagas estão abertas há muito tempo, porque aparecia o profissional bom, tecnicamente, mas que não falava inglês e espanhol, não ia conseguir lidar com o chefe do outro lado do mundo, né? Então, hoje tem sido quase que requisito básico você ter idioma. Tanto é que hoje mesmo eu estava falando com a minha professora de espanhol, que eu falei, eu quero retomar minhas aulas, porque
quero que meus projetos vão além do Brasil e tudo mais, quero estar preparada, né? Eu acho que a gente estar preparado para as oportunidades que vão surgir, porque às vezes vai bater uma vez só na sua porta, não vai bater de Perfeito. novo, né? Perfeito, perfeito. E é interessante, né, porque tu comentou no início da tua jornada, e isso talvez alguns dos nossos ouvintes hoje estejam exatamente nessa fase, que é aquela fase, poxa, eu entrei, tô numa empresa que eu gosto e de repente eu sou demitido, Uhum. né? E é um momento onde as pessoas passam por uma dificuldade até psicológica, né, de se Sim. levantar. Como é que foi isso? Conta para nós um pouquinho desse desafio, né, que tu falou ali que ficou 6 meses, né, desempregado até conseguir se realocar. E o que que tu entende que foi a chave que fez conectar esse momento? Talvez lá na época tu não conseguisse identificar, mas hoje que tu, Uhum. olhando né, daqui, olhando para trás, o que que tu entende que foi a chave? Acho que assim, antes de mais nada, eu sou muito grata por ter sido demitida, né? Eu conheço pessoas que estavam lá na minha época, que estão lá até hoje e que não evoluíram tanto assim, né? Por algumas limitações da companhia e tudo mais. Então, eu acho que tem muito a ver com a gente, com o que a gente entrega, mas também com as oportunidades que a companhia dá, né? O quanto ela desenvolve o colaborador, a cultura e tudo mais. Então, hoje eu olho para trás e falo, cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Porque eu tive que trabalhar em outra cidade, ralar pra caramba, né? Fui reconhecida, tive oportunidade que talvez se eu tivesse ficado lá, né? Então, talvez eu não teria decidido sair daquela empresa, porque naquele momento era o que eu conhecia, era o meu mundo, né? Tanto que quando eu saí, eu falei, meu mundo caiu e tudo mais. Tem uma historinha que fala da vaquinha do precipício, né? Até para quem estiver assistindo, depois procure, mas basicamente o dono ali da fazenda só tinha aquela vaquinha que dava leite para ele, ele vivia daquilo. E um certo dia, um monge foi lá e jogou a vaquinha dele no precipício. Ele falou: agora acabou minha vida, né? Porque não tenho mais leite, eu vou morrer e tudo mais, tal. Passado um tempo, esse monge voltou lá para ver o que aconteceu e ele tinha uma plantação, ele tinha milhões de coisas diferentes. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente só tem a vaquinha ali, né? Só aquilo que serve, aquilo é o nosso mundo, e morreu e tudo mais. E aí se precisam jogar a sua vaquinha dos precipícios para você perceber que você tem habilidades para fazer outras coisas, que existem outros tipos de oportunidades, né? Isso acontece, né, com áreas. Eu poderia não ter ido para RH, poderia ter ido para outra área, né? Eu nunca imaginei trabalhar em consultoria, foi a oportunidade que surgiu e foi uma das melhores coisas da minha vida, né? Então, acho que tem coisas que a gente também só descobre tempos depois, né? Então, acho que a coisa do tempo ao tempo. Naquela época, né, alguns anos depois, eu ainda não teria tantas reflexões como hoje, né? Então, acho que acredito muito que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, era o que eu precisava acontecer, né? Eu precisava sofrer naquele momento para viver outras coisas. Então, acho que é muita gente acreditar que algo melhor vai vir, né? E tentar tirar algum aprendizado disso. Aprendi muita coisa com a minha, né? Com o momento que estava lá, por que eu fui escolher a pessoa para sair, né? O que eu poderia ter feito de diferente. Então, acho que é sempre a gente pensar o que eu posso aprender com isso, né? E nunca levar para um lado de culpa e de sou incompetente. Acho que a gente vai acabar indo para esse lugar, né? De fui escolhido, a baixa autoestima. Acho que contar muito com a sua rede de apoio é importante. Eu tive muitos amigos que na época me ligavam, que me mandavam oportunidades, né? E o mais importante é que eu sempre falo, né? O pessoal perde emprego aí que vai lembrar dos amigos, vai mandar currículo e tudo mais. Eu sempre construí essa rede frequente. Então, até hoje, assim, eu não tenho medo de ficar, né? Hoje eu decidi sair do mundo corporativo, mas eu nunca tive medo de ficar desempregada ou de não conseguir agora tocar os meus projetos, porque eu construí uma rede tão importante que as pessoas têm o prazer de me ajudar e de contribuir para isso, né? Então, não preciso nem pedir que as pessoas já oferecem ajuda. E é legal que tu trouxe isso, porque esse é um dos temas principais que a gente fala muito dentro do IGP, que é a conexão, né? Essa rede que a gente chama de networking. E Sim. pela tua passagem, tu já citou, né, alguns pontos importantes ali. Eu tenho certeza que nessa segunda etapa mais sênior da tua jornada também vão acontecer e a gente vai voltar em relação a essa parte do networking e dos mentores, né? Tu já comentou Sim. sobre a Aline, que eu já sei que é uma das tuas grandes mentoras aí, mas a gente vai voltar nesse tema em seguida. Chegou em Curitiba, Thiagão caiu da cadeira, entrou na Renault. E aí, o que que mudou? Como é que foi Bom, esse novo mudou. desafio, né? Sair de São Paulo, vir para Curitiba, todo esse Bom, processo.
foi diferente, porque São Paulo tem, né, é um fervor, assim, uma agitação, é uma rotina diferente. Eu cheguei em Curitiba, as pessoas davam 5 horas da tarde, elas iam embora para casa, assim, engenharia esvaziava, né, na Renault. E eu fiquei chocada com aquilo, mas também foi uma coisa que me acendeu a luz, porque eu sempre fui muito workaholic, ainda mais estava sozinha em casa, não tinha ninguém me esperando, eu ficava todo dia até meia-noite trabalhando, seja para a empresa, seja para os meus projetos que eu sempre tive, né? E eu falei, puxa, cheguei aqui, tô numa vida nova, né, de não oficialmente, mas casada, né, morando com alguém. Eu falei, agora eu quero colocar limites um pouco na minha vida, né? Não dá mais para ficar até todo dia, meia-noite, igual louco trabalhando, porque quero jantar, quero viver esse novo momento, né? Então, eu comecei a colocar limites de fato. Puxa, vou trabalhar o dia que precisar, óbvio que fica um pouco mais, mas vou tentar limitar um pouco os horários, né? Foi um desafio muito legal, porque eu atendia 7 vice-presidentes da América Latina e 6 eram franceses, só tinha um brasileiro. Então foi um desafio gigante lidar com os gringos, né, que tinham alguns recém-chegados, tinham uma visão completamente diferente da RH. E um dos executivos que eu atendi, que era o brasileiro, ele foi um grande mentor para mim, né? Então a gente trabalhou muito em parceria. Ele já estava muito tempo ali na empresa, então ele me dava várias dicas, ele agilizava muito o cenário com os meus outros gestores, né, esses outros franceses, e preparava muita coisa para conseguir. Ele me elogiava para os outros, para abrir as portas. Então, assim, foi uma pessoa muito importante, super sênior, assim, muito mais sênior do que um presidente de companhia. Então, foi muito importante para mim ter esse momento e a gente fez uma super transformação ali na área, né? Então, foi muito legal esse desafio na Renault. Acabei ficando 11 meses na Renault. Então, quando eu estava 11 meses lá, uma colega tinha acabado de sair de lá e foi para o Grupo Boticário e falou, tem uma vaga aqui que é a sua cara. Eu falei, meu Deus, mas eu estou 11 meses só na Renault, como é que eu vou sair daqui agora? Eu sempre fui uma pessoa de ficar bastante tempo nas empresas e tal. E isso foi uma coisa que também eu tive que desmistificar, porque eu me senti muito culpada. Não estou nem um ano na organização, como é que eu vou para outro lugar? Eu não vou ficar pulando de galho em galho, o que vão falar? De novo, conversei com muita gente. Toda vez que tem que tomar uma decisão, eu converso com minha família e com essas pessoas que me inspiram. A Aline, tem outras, fala assim, puxa, que eu sei que elas vão me dizer a verdade. Não vou passar a mão na minha cabeça e falar, né? Elas vão falar, meu, você está pecando. Isso é feio, não faz assim, né? Então, eu gosto muito dessa confiança e dessa transparência. E as pessoas falaram assim, meu, para de pensar o que as pessoas estão pensando. O que você entregou? Você tem história para contar desses 11 meses? Você deixou um legado? Você entregou o resultado? Né? Numa entrevista você conta, né? O que você transformou? Eu falei, eu tenho história para contar. Então, tudo bem, né? E aí eu acabei indo para o Grupo Boticário, que foi a última organização que eu estava até poucos dias atrás. Também cheguei lá para uma posição super legal para atender uma área financeira, uma área jurídica e tudo mais. Também era uma posição nova para responder para uma líder, que também ia ter líderes pela primeira vez embaixo dela. Então, não foi simples, né? Mas acho que a gente aprendeu juntas ali a como que a gente ia construir essa relação e tudo mais. E foi um desafio incrível também. Que legal, Dani. Linda história, assim, né, de crescimento rápido. E eu sei que durante essa história sempre teve um quesinho ali já naquele pé do empreendedorismo, né? De Uhum. buscar esse viés do outro lado, né? E a gente vai entrar nesse tema em seguida, para que é a virada da chave da Dani ali pro RH Lovers, tá, pessoal? Então, aguardem. Dani, Uhum. voltando na parte das multinacionais, né? Então, Renault, Boticário, né? Uma grande empresa nacional aqui, uma das maiores franquias do Brasil, né, e do mundo. Como é que foi participar dentro de uma corporação desse tamanho, né? E conta para nós um dos principais desafios. Tu falou aí que tu estava com vários presidentes na Renault. Tem alguma passagem assim que falava, poxa, esse é o momento que eu percebi que agora eu estou preparada para o mercado? Eu acho que na Renault em si, assim, lidar com esses VPs, esses caras mega sêniores e franceses, falando outro idioma, foi um baita desafio, né? Eu tive situações bem difíceis de conflitos, né, com essas pessoas por não entender, às vezes, o que estava rolando, não entender que eu queria ajudar, e, enfim. Então, eu acho que eu cresci muito nessa questão muito de soft skills mesmo, né? Que não é a parte técnica, a parte de soft, como é que você lida com conflitos. Eu falo que quanto mais você cresce, mais você precisa ter estômago, né? Porque é isso, eu já ouvi isso de alguns gestores, né? É lidar com a complexidade, é lidar com conflitos mais pesados,
é lidar, né, ser cada vez mais político, né? Não é a politicagem, mas é a política que é importante dentro das organizações, fazer os alinhamentos, preparar. Então, quando eu comecei a atender esses VPs, falei, cara, agora eu tenho que elevar minha visão estratégica, né? Não dá para eu ficar num nível só de entrega o que precisa, né? Até porque eu estava numa posição muito maior também. Então, eu me desenvolvi muito com isso, de, puxa, de começar a construir materiais mais robustos, né? De construir um storytelling para apresentar. Então, assim, eu lidava não só com os executivos daqui, mas dos países. Então, eu tive a oportunidade de viajar, né? Quando eu estava numa empresa anterior, eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia. Fiquei um mês trabalhando na Colômbia, né? Foi bem quando eu comecei a estudar espanhol, surgiu uma oportunidade. Minha gestora falou assim: olha, lembra que você queria ir para a Colômbia? Você queria fazer uma passagem fora? Eu falei, quero, vai rolar? Ela vai, daqui 15 dias. Eu falei, meu Deus, né? Como vai ser daqui 15 dias? Foi uma loucura, meus compromissos, tá? Mas eu normalmente eu entro em choque no começo e dali 5 minutos eu falo, puta, vai ser super legal. E foi um baita desafio. Fui para Colômbia sozinha, né? Aprendendo a falar espanhol, então foi super bom porque eu acelerei meu idioma lá. E eu fui para fazer um projeto com eles para construir um Great Place to Work, né? Então eu fiz todo um diagnóstico, apresentei ali tanto para a diretora de RH quanto para o presidente. E até hoje eles falam comigo, falam, puxa, a gente tem orgulho de você, que bom que você passou por aqui, o que você agregou, né? E foi muito legal, porque eu fui sozinha, né? Aprender o idioma, me virar, né? Nunca tinha viajado sozinha na vida. O pessoal falou assim, vai viajar no final de semana, vai. Eu, não, mas eu vou sozinha para as praias, tá? Vai. E eu lembro de um post que eu fiz, foi um belo dia, assim, em uma das viagens que eu fiz no final de semana, que eu falei, cara, como é gostoso, né? A gente tá com a gente mesmo, se conhecer, né, ver o que você gosta, o que você não gosta, decidir a sua rotina. Então, foi um baita desafio profissional, mas pessoal também, que é o que eu falo, que essa coisa de você ter uma oportunidade fora, seja para estudar, eu fiz um intercâmbio em Londres também, foi de um mês só, porque era o que eu tinha de férias, né? Mas eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, porque isso te abre a cabeça para a cultura, para você se virar sozinho, mais autonomia e tudo mais. Então, acho que a oportunidade de trabalhar nas multinacionais, nesse sentido, foram muito legais. E conforme você vai ficando mais sênior, mais a régua sobe, né? Então, você tem que lidar com grandes executivos, tem que se preparar antes para as reuniões, né? A gente fala, às vezes, de fazer reunião de reunião, então, puxa, mas precisa alinhar, né? Porque às vezes você vai chegar numa reunião grande, ninguém sabe o que está rolando, a gente perde mais tempo, né? Então, puxa, tem que se preparar, tem que influenciar, né? Eu sempre trouxe assim, eu estou falando muito de RH, mas acho que em qualquer posição de gerente, de liderança, a gente precisa de influenciar, de desafiar o outro, né? E de conhecer muito bem o negócio, né? Não é porque eu era RH que eu ficava só no RHZ. Eu precisava falar outras coisas, aprender sobre outras coisas e eu sempre busquei estar lendo ou participando de eventos, de outras coisas que não fossem só da minha área, para justamente abrir a minha cabeça e eu ter repertório, porque se eu ficar só no repertório de RH, não ganho credibilidade, se eu não gostar de números, não vou me dar bem numa posição executiva. Então, acho que é um pouco disso.